seguir com uma mesa redonda com o tema aproximar as universidades às empresas. Uma mesa redonda que vai ser moderada por Irene Moreira, também da IFE, a quem passo desde já a palavra. Antes de passar a palavra, Irene, deixa-me só reforçar que as pessoas podem colocar questões aos oradores da mesa, utilizando o botão das questões e partilhando, fazendo as suas perguntas, identificando-se e dizendo às pessoas, a quem se dirige essa questão. Irene, agora é contigo. Não sei se me estão a ouvir. Sim, agora sim, Irene, agora sim. Peço desculpa por este percalço da tecnologia. Como eu estava a dizer, vamos prosseguir esta tarde, uma tarde que é dedicada às pessoas, apesar de aparentemente poder parecer que estamos distantes uns dos outros, a verdade é que a tecnologia também nos tem permitido construir estas pontes de comunicação e de proximidade. Nesta mesa redonda, conforme a Ana referiu, nós vamos falar como é que as universidades, como é que o ensino superior se tem aproximado das empresas, e vão estar comigo o Orlando Rodrigues, que é presidente do Instituto Politécnico de Bragança, e o Rui Pedrosa, que é presidente do Instituto Politécnico de Leiria. Nós aqui há uns dias atrás, quando preparámos esta mesa redonda entre os três, para mim ficou muito clara a entrega de ambas as instituições neste construir caminho de ligação e de proximidade ao mundo corporativo. E é precisamente sobre isso que hoje vamos voltar a falar e a partilhar com todos vocês que estão connosco. Eu começava pelo Orlando Rodrigues e a pedir precisamente que partilhasse connosco que projetos concretos, que parcerias é que tem desenvolvido no sentido de construir esta relação colaborativa com as empresas. Como é que isto tem acontecido? O que é que tem feito? Muito boa tarde, Irene, muito boa tarde a todos, muitíssimo obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Apesar deste formato um pouco estranho, que dificulta as relações humanas, mas enfim, vamos nos habituando. Na verdade, nós estamos preocupados, como todos, com as novas tendências e a forma como devemos criar os ambientes, as condições para que os nossos alunos saiam profissionais preparados para as exigências do futuro e com as competências que as empresas requerem e que no início destes trabalhos tivemos já excelentes ilustrações com as intervenções anteriores. E nessa perspectiva nós entendemos, e temos vindo a fazer uma reflexão profunda sobre isso, entendemos que a relação com as empresas, e utilizando aqui o conceito de empresas no sentido largo, empresas e outras organizações, nomeadamente as organizações do setor social, mas que precisamos de estabelecer com as empresas relações estratégicas diferentes e lucrativas para ambas as partes. Ou seja, nós entendemos que só conseguimos criar os ambientes de aprendizagem que queremos criar, que permitam transmitir essas competências, se os estudantes mergulharem nesses ecossistemas em que as empresas participam. E isso é importante, tanto para fazer o ensino como para fazer a investigação e a inovação. E, portanto, o que temos vindo a fazer é construir parcerias estratégicas com algumas empresas, criando o conceito de laboratórios vivos e, portanto, temos vindo a trabalhar laboratórios vivos com empresas, no sentido de que haja aqui uma relação permanente de ganho para ambas as partes, em que, dessa forma, criamos os ambientes em que os nossos alunos aprendem e se desenvolvem e desenvolvem integralmente estas competências que nós procuramos desenvolver, em particular a criatividade, o pensamento crítico, ser capaz de trabalhar em equipa, a relação com os outros, a confiança e como se constrói a confiança. E, portanto, é exatamente isso que procuramos fazer. Neste sentido, a relação é completamente diferente. Ou seja, nós entendemos que temos que falar com as empresas de forma diferente e as empresas também têm que perceber que a relação connosco tem que ser uma relação diferente.
É importante para as empresas, no nosso entender, este tipo de relações, porque, de certa forma, elas podem estender aquilo que é o universo da empresa e, em particular, vertentes e dimensões mais criativas e de cruzar ideias com outras pessoas, elas podem estender essa dimensão, em particular essa dimensão da criatividade e da procura de novos universos, se relacionarem connosco. E, de certa forma, podem encontrar nas instituições de ensino superior um parceiro, uma espécie de uma extensão da empresa diferente, em que vale a pena investir e em que vale a pena conservar relações enfim, duráveis a longo prazo, percebendo que isso tem um risco também e que tem que investir nessa relação e que ela pode não ser tão lucrativa em termos imediatos, mas que a prazo isso vai encontrar retorno. Portanto, essa perspectiva de investir dos empresários, assumindo riscos, tem que ser utilizada também connosco, mas que entendam as instituições de ensino superior como uma espécie de parceiro de uma extensão da empresa. E nós temos que entender exatamente também o inverso, ou seja, que a empresa é uma extensão do nosso campus, digamos assim, que é parte da nossa atividade e que é parte do nosso ecossistema e que temos que estabelecer essa relação com as empresas. Portanto, enfim, isto são obviamente que a relação com as empresas não é nova, é um debate muito antigo nesta questão das universidades e da sua relação com o meio exterior, mas claramente precisamos aqui de um novo paradigma e de construir estas relações de forma diferente. Portanto, exatamente pensando em relações mais duradouras, mais efetivas e que nós simultaneamente pensemos na empresa como ambiente de aprendizagem e as empresas pensem em nós também como ambientes empresariais, em particular ambientes de criatividade e de inovação. E uma relação viva também, no sentido de tem que ter aqui alguma plasticidade. Exatamente. Para também ir respondendo àquilo que quer as empresas veem como necessidade, quer do vosso lado, o que é expectável para os vossos alunos. E no caso Por isso nós utilizamos a expressão laboratórios vivos, ou exatamente, seja, é um laboratório, sim. Tanto um laboratório nosso como um laboratório das empresas e é um laboratório vivo nessa perspectiva. Exatamente. Muito bem, obrigada. E no caso de Leiria, Rui, o que é que vocês têm estado a fazer, o que é que acontece entre o Instituto Politécnico e as empresas? Boa tarde a todos, quero naturalmente cumprimentar o meu colega, o Orlando, cumprimentar a Irene e todos que nos seguem nesta iniciativa que é mobilizadora num contexto diferente. As instituições de ensino superior e o Politécnico de Leiria, creio eu que é um bom exemplo disso, da relação que existe com a sociedade e em particular com as empresas. A nossa matriz identitária acontece e a sua gênese parte dessa base da relação com empresas, com necessidades do tecido económico, do tecido social, na relação de confiança que se conquista ao longo de muitos anos, como o Orlando também referiu do lado do Politécnico de Bragança, e nessa construção existem muitos exemplos que eu posso eventualmente aqui tentar partilhar alguns sobre a relação com as empresas. Por um lado, a própria construção dos currícula, dos cursos e a construção dos cursos muitas vezes acontecem em colaboração com as empresas. Necessidades que nos chegam das empresas e em colaboração com as mesmas são construídos. Por outro lado, temos cursos que existem nos nossos campi e que têm essa colaboração com a empresa. O programa Bright Start, por exemplo, com a própria Deloitte na área da programação e na área informática é um exemplo recente e concreto dessa construção. Por outro lado, também temos na matriz dos nossos cursos e nesta relação próxima uma área prioritária que são os estágios, que permitem essa relação com as empresas, com os nossos estudantes e que também fazem com que projetos sejam desenvolvidos com as empresas. O Politécnico de Leiria, por exemplo, na área da investigação, lidera os projetos de copromoção de inovação com as empresas e isto permite fazer algo que é único nesta relação com as empresas, que é a melhor forma de nós criarmos inovação e fazermos com que esta inovação crie valor do lado das empresas, que é
com pessoas, com os nossos estudantes, que são os profissionais do futuro. Por exemplo, temos um programa que é o Programa Politécnico de Leiria Mais Indústria, com a Associação Empresarial da região, a NERLEI, com a Associação Setorial, a Cefamol, e isto faz com que, por exemplo, na responsabilidade social, com bolsas para premiar os melhores estudantes e que vão acompanhar, quer as empresas acompanham o percurso deles dentro da nossa instituição, quer permite também uma penetração maior do Politécnico, dos estudantes e dos professores nas empresas. São só alguns exemplos. Alguns exemplos. Muitos outros. Rui, e no vosso caso, como é que são as empresas que vão ter convosco? São vocês que procuram as empresas ou que procuram projetos específicos dentro das empresas para levarem até lá os vossos alunos? Como é que é? Como é que esse match acontece? É completamente bidirecional. O que acontece em muitas situações, por exemplo, quando estamos a propor um novo curso, somos nós que vamos ter com as empresas para ajudar a construir esse plano, a ter acordos de cooperação, muitas vezes que são exigidos pela questão dos estágios ou dos projetos de inovação, mas também acontece cada vez mais, felizmente, que são as empresas que nos batem à porta a pedir apoio para a área da inovação, com acordos para receberem esses estagiários, para que sejam apoiadas em projetos de inovação que estão a candidatar, e felizmente isto já acontece de uma forma bidirecional. É verdade que há relativamente poucos anos a relação não era tão bidirecional. Eu diria que no caso do Politécnico de Leiria, e até de modo atípico, já havia uma tradição muito grande dos professores, dos investigadores, de se dirigirem às empresas, de estarem com as empresas e de perguntarem as necessidades que estas tinham, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista dos projetos de inovação e investigação. Hoje, cada vez mais, acontece também o oposto, que é as empresas a estarem de forma permanente nos nossos órgãos, nos nossos campi, no acompanhamento, na necessidade que têm de mão de obra qualificada e, portanto, mais facilmente estão connosco e vêm ter connosco. Há essa comunicação, sim. Completamente. Só para terminar esta intervenção, sim, diga. Só dizer que é, de facto, e quando falamos da aproximação do ensino superior às empresas e à sociedade e à comunidade, é um dos maiores fatores competitivos do Politécnico de Leiria, e eu diria que do modo transversal dos Politécnicos, que é esta relação de proximidade e de confiança, que o nosso contacto com um CEO de uma empresa, ou com um presidente de Câmara, ou com uma associação sem fins lucrativos da área da responsabilidade social ou da intervenção social, está à distância de um telefonema, e é uma confiança que a instituição conquistou ao longo dos anos. Foi dando provas nesse sentido, sim. E no caso, obrigada Rui, no caso de Bragança é assim que acontece também? São vocês que procuram, são as empresas que vos procuram a vocês? O que é que distingue aqui? Julgo que é mais ou menos exatamente a mesma evolução, a mesma tendência que o Rui referiu, não é? Ou seja, assistimos claramente nos últimos tempos, para a grande satisfação nossa, a um estreitar dessa relação e a ver as empresas procurarem-nos mais frequentemente. Obviamente que frequentemente as empresas procuram-nos porque ouviram falar numa tecnologia que desenvolvemos ou porque têm um problema tecnológico nas empresas que pretendem desenvolver, e frequentemente temos tido muitos contactos nessa perspectiva, digamos assim, mais científicos e tecnológicos, procurando uma solução tecnológica junto de nós, mas felizmente ao fazerem isso temos cada vez mais a perspectiva de que as empresas estão interessadas numa relação mais profunda e estabelecer estas relações mais duradouras connosco. E, portanto, isso tem sido uma satisfação, ver também a disponibilidade das empresas para fazerem isso. Nós temos alguns projetos que vimos desenvolvendo há algum tempo, por exemplo, algumas formações que temos em Project-Based Learning, ou seja, em que os alunos aprendem com base em problemas das empresas.
Temos também um projeto com alguma dimensão que neste momento, enfim, o Politécnico de Leiria também tem, outros politécnicos também irão ter brevemente, em que colocamos os alunos a fazer parte da formação, resolvendo problemas das empresas através de equipas Multidisciplinares, sim. multidisciplinares. E, portanto, as empresas têm que, nesse sentido, que nesse tipo de projetos, essa energia dos estudantes a participarem e centradas na resolução dos seus problemas, lhes pode trazer vantagens muito interessantes. E, portanto, esta mensagem começa a espalhar-se e, portanto, esta perspectiva de que este enorme potencial que está associado aos nossos estudantes, aos nossos jovens, pode ser uma energia muito positiva nas empresas. E, portanto, esta tendência começa, felizmente, e para grande satisfação nossa, também pelo sucesso de algumas relações que temos vindo a estabelecer, a perceber que as empresas nos procuram, já não tão só no sentido clássico de vamos ver se a instituição tem uma solução aqui para o nosso problema tecnológico, mas procurar um investimento mais duradouro e estarem também disponíveis para participarem connosco na formação e na aprendizagem dos nossos alunos. Sim, eu gostava de trazer aqui também para a nossa conversa uma perspectiva mais focada também nos professores. Há pouco o Rui partilhou que muitas vezes os currículos têm que ser eles também repensados e com certeza que em Bragança acontece a mesma coisa para haver aqui um alinhamento com a própria evolução do tecido empresarial. Como é que há resistência da parte dos professores em relação a esse olhar de novo para os conteúdos dos cursos? Vocês sentem neles, são aliados vossos neste processo? Sim, de forma genérica são. Nós temos a sorte de trabalhar com professores que são simultaneamente investigadores e, portanto, a investigação induz essa escola de procurar o desconhecido, procurar caminhos novos e, portanto, essa perspectiva da investigação os nossos professores têm muito, felizmente, e, portanto, isso torna-nos também aptos e disponíveis para encontrar caminhos novos. E, portanto, cada vez mais vamos entendendo que aquela visão clássica de que para formar enfim, um profissional não basta incluir as aprendizagens que consideramos fundamentais, ou seja, por exemplo, esta discussão que estamos a ter das soft skills, das competências largas que os estudantes precisam, não basta incluirmos essas questões no currículo. Não é assim que conseguimos chegar lá. Ou seja, essa visão clássica de que basta fazer currículos em que metemos lá as componentes todas e que basta ensiná-las, isso não é suficiente, é preciso que os nossos alunos as aprendam e as integrem. E, portanto, para que isso aconteça, temos que criar estes ecossistemas e estas novas formas de ensinar. Felizmente, os nossos docentes estão cada vez mais disponíveis para isso, para encontrar caminhos novos e depois, como em todas as organizações, temos sempre os pioneiros, aqueles que gostam de ir à frente e que estão mais disponíveis para assumir riscos. Arriscar mais, sim. Os rebeldes, como dizia no início. E, portanto, estas visões têm que se integrar no funcionamento das instituições de forma larga e abrangente, obviamente, mas temos que ter também sempre esta perspectiva de que temos que ir desbravando caminhos, temos que inovar, temos que investigar na maneira como nós fazemos o nosso próprio trabalho e, portanto, temos sempre um conjunto de professores que estão mais disponíveis para fazer isso. O papel do professor hoje em dia é diferente. Claro. Se limitar exclusivamente a debitar conhecimento, qualquer computador ou site da internet fala melhor que ele e, portanto, o professor tem que ser um inspirador, tem que ser, obviamente, um profundo conhecedor e ter competências e capacidades científicas na área em que intervém, mas tem que ser, sobretudo, um inspirador e não limitar-se. Ter ele próprio também aquelas competências que há pouco já referimos também e refletimos na intervenção anterior. Exatamente. Não sei se quer acrescentar alguma coisa em relação a este ponto, Rui, se não tinha aqui já mais uma questão do chat para... O que o Orlando referiu, mas dizendo também que de facto hoje um dos maiores desafios do ensino superior, na minha opinião, está relacionado com esta ideia
da inovação pedagógica, com a transformação de espaços indutores de inovação. Isto requer investimento, requer uma disponibilidade que felizmente nós vamos tendo também dos nossos professores. Depois requer formação para estas metodologias de inovação pedagógica, por exemplo, para aquelas que são baseadas no desenvolvimento de projetos, requer rasgo e disponibilidade para a questão, por exemplo, da flexibilidade curricular e, portanto, deixar aqui uma dimensão também na decisão, não para as áreas fundamentais, de importância técnica, científica, mas também para essa dimensão que pode ficar na mão do perfil do próprio estudante, Sim. que possam ser creditadas nos currícula, e isto tudo quer dizer também que temos que trazer mais empresas para os nossos campi, quer dizer mais núcleos de inovação e desenvolvimento das empresas para os nossos campi, porque o tecido económico e social é suportado por micro, pequenas e médias empresas que, na sua maioria, não têm essa capacidade instalada e podem nascer nos nossos campi estes clusters de inovação que têm que estar ligados à formação e aí, claramente, que os nossos professores terão toda a disponibilidade. São peça fundamental, claro que sim. E tecer esta teia no tal ecossistema de inovação e criatividade que é preciso. Sim. Há aqui uma pergunta que nos foi colocada pela Ana Cristina Mateus e a pergunta da Ana para ambos é no sentido de quando os vossos alunos terminam os cursos, se mantêm em relação com eles no sentido de perceberem de que forma é que eles estão integrados no mundo corporativo e o que é que, no fundo, que caminho é que vão seguindo e que contacto é que vocês mantêm com eles. Porque, no fundo, eles próprios, ao integrarem o mercado de trabalho e ao integrarem as empresas, são também construtores dessas pontes com o instituto que os formou. Como é que vocês mantêm essa comunicação com eles? Ela acontece? Como é que... Rui, quer começar? E depois passamos a palavra. Sim. Sim, nós temos uma rede alumni que acompanha o percurso dos estudantes, neste caso os nossos diplomados, depois de se formarem. Vamos tentando acompanhar o melhor possível e o mais próximo possível. Ainda temos muito a melhorar para conseguirmos ter um acompanhamento mais próximo, mais personalizado e capitalizar ainda mais esta nossa rede, que cada vez felizmente é maior e está espalhada pelo mundo, mas fazemos e gostava de destacar duas ideias ou dois projetos que nós temos implementados. Por um lado, muitos casos de sucesso do percurso profissional, tentamos, na lógica de trazer a experiência profissional para alguns dos nossos cursos, temos alguns destes alumni como professores convidados em alguns cursos e tentar ter essa relação institucional com casos de sucesso. Por outro lado, dar nota, por exemplo, que nós iniciamos há 2 anos o reconhecimento da distinção na sessão solene da abertura do ano letivo de um alumni com percurso distintivo por cada uma das nossas escolas, com esta ideia de dizer que eles são parte do Politécnico de Leiria e que nós os acompanhamos e aqueles que têm notoriedade também dar esse destaque para não só valorizar a instituição, mas também o percurso destes profissionais de excelência. Sim. Orlando, quer acrescentar aqui algum... Sim, tal como o Rui disse, é uma preocupação grande esta que temos com a rede alumni, com os nossos antigos alunos, porque eles claramente são os nossos melhores embaixadores e são património da nossa instituição, digamos assim, património humano da nossa instituição. Nós temos uma rede de alumni muito vasta, espalhada pelo mundo inteiro e, portanto, temos muita gente formada por nós noutros países e é muito grato ver que essa relação afetiva se mantém. Mas, tal como o Rui referiu, nós procuramos manter essa relação viva e, sobretudo, potenciá-la também com benefícios mútuos, tanto para
dos nossos antigos alunos que possam continuar a manter esta relação privilegiada connosco, como para nós próprios podermos utilizar esse potencial de conhecimento que temos no mercado de trabalho. Nós temos uma iniciativa que se chama Verão Ciência, e aí temos, enfim, apresentação de trabalhos técnico-científicos, e procuramos muito que os antigos alunos venham apresentar trabalhos das suas empresas, onde estão, e que possam discutir uns com os outros também problemas nas suas áreas de competências científicas próprias. E, portanto, que essa relação se possa potenciar. Obviamente que mantemos as plataformas de Alumni, enfim, pretendemos e tentamos manter essas ligações através das redes sociais. Hoje, felizmente, um grande aliado em manter esta relação mais viva. Mais viva, sim. Manter esta relação à distância e, portanto, claramente, enfim, procuramos, como todos, encontrar aqui estratégias de manter essa relação viva, porque claramente nós sentimos que particularmente são um património humano importante. E que é precioso para a organização, sim. Que é precioso e que são parte de nós e que felizmente vemos muitos deles com muito sucesso, outros que por algumas razões que nem tanto, mas que nós próprios nos preocupamos sempre em manter agilizada essa relação também com os empregadores, no sentido de que... Sim. Só dar nota que, por exemplo, aqui na Leiria, nesta relação com as empresas, que também eu, enquanto presidente, mas os diretores das escolas, os professores, nestas visitas constantes que fazemos a empresas e na área económica, social, nos municípios, não há entidade ou empresa que não tenha um diplomado do Politécnico de Leiria. Portanto, percebemos também a importância para a região. Ou, por exemplo, quando organizamos a nossa feira, a Semana da Empregabilidade e a nossa Feira de Emprego, em que recebemos dezenas e dezenas de empresas que têm os seus stands e fazem questão de, na representação da empresa, estar lá um aluno, um diplomado do Politécnico de Leiria. Do Instituto, sim. O contacto de proximidade com os estudantes, futuros profissionais, é muito importante, muito importante. Muito bem. Tenho aqui uma outra questão colocada pela Cláudia Oliveira e que tem a ver com os estágios. Ambos já referiram essa questão aqui na nossa conversa, e a pergunta é no sentido de se esses estágios ou se o formato que está definido para um estágio de um aluno numa empresa está alinhado com aquilo que de facto hoje é a realidade do mundo do trabalho. Porque no fundo as empresas recebem o estagiário, mas têm que ganhar com isso também, têm que beneficiar. O estagiário não vai ali apenas marcar presença, passa a expressão, ele tem que acrescentar alguma coisa à empresa e vice-versa, e tem que sair também desse estágio com o seu conhecimento mais robusto, mais próximo do real. No vosso entender, os estágios estão pensados desta maneira? Respondem ao interesse real das empresas? Orlando. Vamos variando. Claramente, enfim, entendemos que precisamos modernizar os estágios e olhar para eles numa perspectiva nova. As questões dos estágios não se põem da mesma forma em todos os setores e em todas as empresas. Há claramente setores da nossa formação e setores da atividade económica em que os estágios funcionam de uma forma muito integrada e que isso desde sempre foi parte da formação, é nomeadamente assim no caso dos estágios clínicos e de outras áreas de formação em que funcionam um pouco da mesma forma e em que os estágios estão perfeitamente integrados curricularmente e fazem parte da formação, e nós próprios temos professores, ou enfim, mas pessoas que fazem esse acompanhamento dos alunos onde estão e apoiam o processo de aprendizagem. Noutros setores, claramente temos que pensar melhor os estágios e procuramos fazê-lo em permanência, porque a pior coisa que pode acontecer é, enfim, entre aspas, despejarmos um aluno numa empresa
o aluno não ter seguimento e aquilo que ele faz não ajudar na sua formação, não ajudar a adquirir novas competências, a perceber como é que funciona a empresa, etc. Não é? E, portanto, obviamente isso é um desafio grande, e várias estratégias vamos montando, algumas que têm a ver exatamente com esta ideia que estamos a procurar aprofundar muito, ou seja, esta possibilidade que nós temos de ter professores convidados, que os professores convidados sejam também professores na própria empresa e que possamos ter pessoas na empresa que nós contratamos parcialmente como nossos professores e que possam na empresa fazer esse acompanhamento. Portanto, esse tipo de perspectiva de ter na empresa uma pessoa da empresa, mas que nós contratamos como professor a tempo parcial, numa determinada percentagem, mas que para todos os efeitos estabelece connosco uma relação de professor e simultaneamente pode acompanhar os nossos alunos. Portanto, é um conceito que procuramos estão a desenvolver, sim. Estamos em algumas empresas a pôr em prática e que procuramos aprofundar. Portanto, eles são claramente fundamentais, tudo o que tem a ver com estreitar a relação com as empresas é uma mais-valia enorme na formação dos nossos jovens ou adultos, e cada vez nos preocupamos mais também com esta relação de perceber que a formação não se esgota nas idades mais jovens, mas que deve ser sempre feito ao longo da vida, sim. E qual é que é a receptividade das empresas a esse vosso convite? Nesse exemplo que estava a dar de trazerem para dentro da instituição alguém da empresa que funciona também que assume também a figura do professor. Quando nós conseguimos estabelecer esse tipo de relação e conseguimos ter esse tipo de interlocutor na empresa, funciona muito bem, a empresa sente-se mais motivada com esse tipo de estágio e sente-o mais importante também e com mais retorno para a empresa, porque o aluno acaba por estar enquadrado, não é um peso, não é um fardo, acaba por ser envolvido em atividades. E também, hoje em dia, esta noção da confiança é fundamental, ou seja, sermos capazes de construir relações de confiança e, sobretudo, também profissionais que assentam muito a sua base de atuação profissional e na sociedade na confiança e, portanto, perceberem o valor da confiança e, portanto, quando conseguimos ter esse tipo de relação e, portanto, ter esse acompanhamento mais próximo na empresa, também conseguimos progredir nessa perspectiva de ter pessoas mais integradas na empresa, sobre as quais a empresa deposita mais confiança e que eles também próprios sentem que não podem estar lá de qualquer forma, mas têm que valorizar esse capital de confiança que têm que ganhar dia a dia. E, portanto, claramente, quando conseguimos essa relação funciona bem, estamos a procurá-la aprofundar sempre que podemos, em todas as circunstâncias. Muito bem. Rui, há aqui uma outra pergunta que eu gostava, que foi colocada pela Bárbara Calles e que lhe dirigia a si. Na sua perspectiva, o que é que as empresas podem fazer mais para elas também fazerem este caminho de proximidade? Não, o que a Bárbara aqui refere na pergunta é, para além das feiras de emprego, que muitas vezes parece que acontece naquela semana e que depois não tem grande desenvolvimento, o que é que esperam que as empresas, que passo seja dado pelas empresas? Eu acho que é importante começar a relação, para se conquistar esta relação de confiança entre uma empresa ou uma instituição, que possa ser através de um estágio, como referimos, ou a participação de uma semana de empregabilidade, mas depois com alguma permanência de contacto, quer seja num determinado curso, com alguns estudantes, com os professores ou com um projeto, e portanto é preciso dar continuidade, agarrando as oportunidades que permitem a aproximação inicial entre a instituição e a empresa. E depois é capitalizar em cima desta oportunidade. Os estágios são um bom exemplo disso, os projetos de inovação são um bom exemplo disso, a possibilidade de virem apresentar as empresas e os projetos aos nossos campi são um bom exemplo disso e, naturalmente, a própria Semana da Empregabilidade, com iniciativas concretas também.
Mas, por exemplo, dizer que nós hoje, com a iniciativa que eu transmiti há uns minutos sobre o Politécnico de Leiria mais Indústria, uma das mais relevantes são as bolsas de responsabilidade social, que é uma bolsa no valor da propina para o melhor estudante que entra num determinado curso, escolhido pela empresa, e que acompanham o percurso deste estudante ao longo de todo o seu tempo que passa no Politécnico, permitindo estágios extracurriculares, desenvolvimento de projetos de inovação em algumas das unidades curriculares, e isso pode ser a porta de entrada de uma aproximação e de uma relação de confiança, assim como uma prestação de serviços ou um projeto de inovação. E, portanto, é importante que não se fique por uma única iniciativa e que, em cima desta iniciativa, partilhando enquanto caso de sucesso, se conquistem outras na relação entre as instituições. Sim. Onde é que o nosso tempo está ele também a chegar ao fim, mas eu gostava de colocar aqui mais uma questão. Onde é que, Orlando, no seu entender, onde é que reside a maior dificuldade, o maior obstáculo, onde é que está e como é que imagina que isto pode ser contornado e que pode ser feito de maneira diferente? A dificuldade e o caminho para ultrapassar essa dificuldade. Na relação com as empresas, dizia. Sim. Bom, claramente, enfim, nós temos uma dificuldade que nós próprios procuramos ir ultrapassando, que é estar numa região com baixa densidade económica e com baixa densidade nas empresas e, portanto, isso obviamente é uma dificuldade, mas, enfim, nós procuramos ter aqui um comprometimento regional muito importante e procuramos ter impacto na nossa região e, portanto, esse compromisso com as empresas da nossa região é claramente uma questão que levamos a sério. Obviamente que é uma dificuldade, mas muitas vezes procuramos também ultrapassar essa dificuldade como uma vantagem quando as empresas são pequenas e, portanto, têm estruturas muito familiares, muito reduzidas e muito ocupadas com o dia-a-dia e pouca possibilidade de se dedicarem mais à vertente da inovação ou de projetos estratégicos. Mas, enfim, temos muitos bons exemplos disso, mesmo em pequenas empresas de pequena dimensão, de cariz familiar, procurando estabelecer essas relações de confiança e que essa tal relação de perceber que nós podemos ser uma extensão das empresas, as empresas começam a sentir como tal, não é? Portanto, a questão da dimensão é claramente uma dificuldade, mas que nós às vezes procuramos ultrapassar também como uma vantagem. E, enfim, a falta de empresas, de escassez económica na nossa região, temos tido sempre aqui uma perspectiva muito grande de atrair empresas e de procurar que as empresas se instalem aqui. Mas claramente isto também precisa, claramente nós fazemos, os politécnicos em particular, enfim, temos todos esta preocupação muito presente. O Politécnico de Leiria, o Politécnico de Bragança em particular, tem tido sempre esta preocupação muito viva de estabelecer estas relações em contextos sociais e económicos completamente diferentes, mas enfim, temos tido sempre aqui uma postura muito coincidente nesta perspectiva, mas claramente também precisamos de algumas políticas públicas que incentivem isto e, portanto, claramente os projetos em copromoção que têm vindo a existir são instrumentos favoráveis, mas precisamos ainda de melhorar alguns destes instrumentos, tornando-os mais ágeis, mais adaptados às necessidades de muito do nosso tecido empresarial em Portugal, porque claramente este investimento público é investimento com grande retorno. Todo investimento que se faça em inovação nas empresas é investimento com grande retorno. E, portanto, nós estamos agora numa fase de repensar quadros de políticas estratégicas, com um novo quadro que está a ser planeado e claramente deveríamos repensar estas políticas de aproximação das empresas às instituições de ensino superior e de promoção da inovação nas empresas. Nós temos muitas sugestões e críticas a fazer aos programas em vigor e claramente gostaríamos de melhorá-los no sentido de os tornar mais ágeis para potenciar esta relação.
E, portanto, como disse, isto faz-se com vontade, mas as políticas ajudam muito, claro. E o dinheiro público investido nestas relações claramente tem um retorno muito ajuda a materializar toda essa vontade, não é? Rui, estão muito responsáveis de recursos humanos a assistir à nossa conversa. Se algum deles quiser pegar no telefone e ligar para o Instituto Politécnico de Leiria, pode fazê-lo. Vocês estão receptivos a isso? Querem? Como é que é? Não, diga. Seguramente que se telefonar para o Politécnico de Leiria, vai ser bem atendido e bem recebido, e vamos tentar dar a melhor resposta possível. E, portanto, quer telefonicamente ou por e-mail, vai ter resposta seguramente. Mas eu gostava de aproveitar para também responder, e não vou falar das questões de política pública, completamente alinhado. É muito importante haver estratégias de política pública que valorizem esta relação entre as instituições de ensino superior e o tecido económico e social, e que as aproximem, e que sejam facilitadoras, e que sejam simplificadas, e, portanto, revejo-me e reforçava aqui esta dimensão que o Orlando referiu. Eu diria que há aqui o que é que nós podemos fazer mais, e que depende das instituições de ensino superior e também das empresas. Diria que é olharem do lado das instituições de ensino superior para as empresas, e das empresas para as instituições de ensino superior, não só com uma monofocagem. É olhar para as instituições como na área do ensino, porque vamos ter esta possibilidade da relação através dos profissionais de hoje e do futuro, mas olhar também porque somos parceiros incontornáveis e ativos de um lado e do outro nos projetos de investigação em conjunto, somos parceiros na prestação de serviços de inovação, e também devemos ser cada vez mais agentes de multiculturalidade, de internacionalização, de criar pontes para o mundo através dos nossos estudantes, dos nossos professores e dos nossos investigadores. Esta ideia que as empresas não devem olhar para o ensino superior só a pensar no estudante, no futuro profissional, ou só no projeto, e nós a mesma coisa. Não, e, portanto, isto ainda há um caminho... Essa noção de comunidade que... E destas quatro grandes áreas de intervenção do ensino superior, e que uma instituição de ensino superior do século XXI tem que ter, e tem que passar esta ideia para a sociedade e para as empresas, e elas têm que olhar para nós também nessas quatro grandes dimensões. Sim. Muito obrigada. Eu agradeço ao Orlando Rodrigues, ao Rui Pedrosa, o vosso contributo, a partilha que fizeram connosco daquilo que os politécnicos estão a fazer. Vou passar agora a palavra à Ana Lourenço. Obrigada, Irene.